Agora, vamos falar um pouquinho do bônus de 24, como vai funcionar o bônus desse ano. É um bônus diferente, é um bônus inovador e é um bônus que vem resolver uma angústia do professor. Então, qual é essa angústia? Porque eu falava com muitos professores e eles falam assim, Renato, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, eu sou professor de química, de filosofia, de ciências, de sociologia, e o bônus é só baseado em matemática e língua portuguesa. Sabe, eu faço um super esforço na história, os meus alunos aprendem. Se os alunos não aprenderem matemática, que não tem tanta correlação assim com história, eu não recebo nada. Não seria mais justo eu receber pelo meu trabalho, pelo que eu consegui passar aos meus estudantes? Então, esse é o bônus desse ano. Um bônus inovador que consegue trazer os dois lados. O lado da escola, o lado da conjuntura escolar, com o mérito individual de cada professor. Então, o professor, a gente, como governo, conseguiu atender esse anseio de todos os professores que não são exclusivamente de matemática e língua portuguesa. Língua inglesa, filosofia, sociologia, ciências, química, física, biologia, história, geografia, todos esses estão sendo atendidos agora. Renato, então conta, como vai funcionar? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, o bônus de 2024, começando a mostrar. Pode passar, por favor, o slide. Então, a bonificação de resultado. Eu vou começar com alguns exemplos, tá bom? Então, pode colocar o primeiro exemplo, por favor. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui um professor de matemática, tá? Que ele leciona no 9º ano do ensino fundamental. Então, ele tem 6 horas aulas no 6º ano tarde, né? Num determinado sexto, no D, depois no E, depois no F. Tá? E esse 6º ano, que nota ele tirou no Saresp do ano passado? 3,70. Tá aqui na coluna para vocês. Então, as classes, né, de 6º ano dessa escola tiraram 3,70. Tá bom? Qual a meta desse professor de matemática do 6º ano? A meta ouro, que vale um salário, 4,20. Se os alunos subirem de 3,70 no Saresp para 4,20 no Saresp, esse professor ganha um salário de bônus. Se ele conseguir ir além e para 4,5 de nota, bate a meta diamante, 2 salários. Então esse é um caso de um professor de matemática que só lenciona no 6º anos, ele recebe pelo 6º ano, pela turma que ele está, tá bom? Ah, Renato, eu tô com uma dúvida. Se uma turma bater meta ouro e outra turma bater meta diamante, aí é proporcional a cada turma. Agora, se as 3 turmas baterem meta diamante, eu recebo 2 salários completos, 14º e 15º, só do 6º ano, tá bom? Então, pro professor desse exemplo, todo o bônus dele está atrelado ao resultado dele na turma que ele dá aula, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. Pode passar. O segundo exemplo é um professor de língua portuguesa, que ele dá 6 horas aula no 6º ano, 6 horas aula no 7º ano e 6 horas aulas no 8º ano. Vocês podem ver que as notas das turmas são diferentes. O 6º ano, a nota que essa turma tirou no Saresp foi o 6º ano, foi 5,70. Já o 7º ano é uma turma mais difícil, mais desafiadora, tirou 4,30. E o 8º ano está no meio do caminho, tirou 4,80, tá bom? As metas ouro são diferentes. Olha lá, no 6º ano, a turma tem que ir de 5,70 para 6,10. Tem que aumentar 0,4. Já no 7º ano, tem que ir de 4,30 para 4,80. Tem que aumentar meio ponto. E a turma do 8º ano vai de 4,80
para 5,20, aumentar 0,4. Então, cada turma a gente analisou de todos os professores da rede. Então, esse professor de língua portuguesa, ele tem uma meta para os alunos do 6º ano dele, uma meta para os alunos do 7º ano dele e outra meta para o 8º dele, que ele vai consultar e vai entrar. Se bateu as 3 ouros, ele recebe meta ouro, um salário. Se ele bateu as 3 diamantes, ele recebe o salário inteiro 2 vezes, 14º, 15º, a meta diamante dele inteira. Se ele bateu metade ouro, metade diamante, ele recebe proporcional um salário e meio. Tudo bem? Então agora vamos para um terceiro exemplo, que é quando a gente tem professores de disciplinas que a gente não mede no Saresp. Professores de artes, de educação física, de educação especial, de projetos, tá bom? Então esse professor que a gente está mostrando aqui, ele é, por exemplo, de educação especial, né? Ou ele dá aula num projeto de apoio, por exemplo, de tecnologia e inovação, tá bom? Você vê que a meta dele não está escrito lá, base de apuração, é a meta da escola, tá bom? Então a escola tirou 5,9. E a meta ouro da escola é 6,20. E a meta diamante da escola é 6,30. Então, esse professor recebe pelo conjunto, tá? Como eu não dou aula dessas 10 disciplinas que o Saresp / Provão cuidam, eu recebo integralmente pela escola, tá? Esse é o terceiro exemplo. Vamos para o quarto exemplo agora, que é o professor que faz um pouco de disciplinas medidas pelo Saresp e um pouco de disciplinas que não são medidas pelo Saresp, como fica a vida desse professor, tá bom? Então, dê uma olhada lá embaixo, pode aumentar, por favor? É isso, exatamente, obrigado. Então, esse é um professor de matemática que dá algumas aulas de educação financeira, tá? Então, quando ele está dando matemática, lá na base de apuração está escrito disciplina, e aí é da disciplina. Quando ele dá aula de educação financeira, é pela meta da escola, tá bom? Então, nos casos do 6º ano, foi 3,90, a meta ouro é 4,30. Nos casos da segunda série do médio, a nota é 3,50 e a meta ouro é 3,90. E no caso da educação financeira, fica a meta global da escola, tá bom? E aí ele pode bater. Se a escola bateu, né? Vamos supor, eu sou um professor de geografia, tá? Vou dar esse exemplo aqui. Eu sou um professor de geografia e eu dou metade dos meus créditos geografia. E metade dos outros créditos eu dou geopolítica. Na geopolítica, a minha meta é a da escola global. Na geografia, é a minha meta individual. Se geografia bateu e a escola não bateu, eu recebo pela geografia. A parte, metade. Se a geografia não bateu, mas a escola bateu, eu contribuí para aquela escola, estou inserido naquele contexto da escola, eu ajudei a escola, então eu recebo por aquela metade que a escola bateu, tá bom? Então eu quis começar com esses exemplos, tá? Eu vou ainda falar mais um pouquinho do bônus,